Galera, então de volta de novo em Smurfzinho. Eu vou procurar, vamos assistir esse vídeo aqui. O que vai rolar nele? Eu não sei, mas... Essa propaganda tu quer desmonetizar? Calma. É só uma propaganda. Coisas bizarras já passaram pelo Roblox, mas você conhece a história do É, eu conheço a história. um garoto que simplesmente amava jogar Roblox, mas especificamente Robin Brainrot. Porém, nos dias de hoje, ele Deus, se encontra que em um isso? estado gravíssimo. E bem, eu já trouxe inúmeros vídeos contando algumas histórias que acontecem no Roblox, mas de longe essa daqui YouTube. é uma das mais comoventes. E esse é um caso que acabou Não ficando muito desmonetizar famoso não, lá pelo na amor de gringa. Deus. Então eu estou aqui para contar pra vocês. Isso aqui é só um E, jogo. claro, ajeite sua maravilhosa coluna, Quer dizer- pegue seu cafezinho, eu sou Smurf, então venha comigo Só isso. saber um pouco mais sobre Vamos esse trágico conhecer essa caso história. de um jogador chamado Jair. Essa história Jair, aqui a que princípio, eu era um garoto bem conheço, normal, pra falar ela é a uma verdade. história bem Mas a única coisa que comovente. acabava perturbando ele assim eram os problemas que ele enfrentava em casa. Quais O são? seu pai, por exemplo, passava por muitos problemas financeiros. E além disso, Jair tinha irmãos. Jair possuía mais 3 irmãos. Ah, é 4 em casa. irmãos. Então, totalizando, eram 4 filhos para o pai Quer cuidar. dizer, 4 Muitas filhos. vezes ele não conseguia. Infelizmente, a mãe de Jair... A mãe e os dele outros irmãos faleceu, veio a que falecer há algum triste. tempo. Ela acabou sofrendo um acidente muito trágico. E pela Peraí. tristeza É dos trágico irmãos, ela não mesmo. está mais Que nesse mundo. isso? Se você entrar no Roblox, você vai perceber que 800 Hã? Robux está custando quase R$60. Mas na loja do Caro PlayStation, mesmo. 800 Robux está custando apenas R$36. Ou seja, se você comprar lá, você vai estar economizando R$24. Olha que incrível. Além disso, tem várias Eu coisas não que você conheço pode essa estar loja aqui. adquirindo também. Como, por exemplo, diamantes de 99 noites. Que todos nós sabemos que no jogo o preço é muito salgado. Além Preço disso, tem salgado? centenas de Brainrots que você pode Ah, estar isso- comprando também. ó, preço- Não só isso, como também itens no Olha, Gorga. E tudo fica mais barato galera, ainda se você isso utilizar aqui- o cupom Smurf. Então, se eu Muito fosse você, raiz eu seguia Brain essa Hot dica no de roubo ouro. Brain Hot. Os 4 irmãos eram homens. E o irmão mais novo era o Jair. E ele se destacava Ei, mais por isso gostar aqui é muito de mais jogar novo? Roblox. Ele passava o tempo todo jogando, já que ele não jogava nada além de Roblox, porque o pai Tirou tinha as sofrido notas com bem problema ruins. de raiva. Quando seu pai se irrita com algo, a raiva acaba Eita. consumindo ele por Raiva quer inteiro. consumir Ele não ele conseguia por pensar inteiro? direito e Que acabava isso? maltratando todos os seus filhos. Mesmo Mano! que seja por um motivo bem bobo. Que E Jair isso? sabia disso, e por medo ou para não decepcioná-lo, ele tentava se comportar É esse bem pai ao máximo. descontrolado Mas, mesmo. por outro lado, o pai de Jair simplesmente não gostava que ele Quê? jogasse Roblox. Como Ele assim? dizia para Não Jair gosta? começar a estudar, Que tá- era isso que quer dizer, importava. jogasse E os únicos Roblox? momentos que o Jair podia jogar Roblox era quando seu pai estava no trabalho, Ah. que era à tarde. E há um relato bem terrível sobre esse caso, que é quando relato? seu pai acaba chegando mais cedo do Tá. trabalho. E assim que ele vê seu filho Jair jogando Roblox, ele simplesmente isso? acaba batendo nele. com Aí uma Bem, cinta. eu acho que esse pai aí é um pouquinho descontrolado, sabe? Aham. Eu só acho. É maluco Mas depois mesmo. dessa surra, Jair acabou percebendo que vai ter que jogar Roblox de uma forma meio escondida, para que isso não aconteça de novo. E então tudo corria bem. Porém, 2 semanas depois acabou Peraí. surgindo um jogo que ficou muito famoso no Roblox. Ah, esse É claro que mesmo, estamos falando do Brain Robin Hot. Brainrot. E isso acabou encantando o Jair de uma certa forma. Assim que ele descobriu esse jogo, ele ficou apaixonado pelo Ele Brainrot. ficou apaixonado Por isso, Ele mesmo. jogava pouco. Ele costumava jogar com os amigos da escola. Então, como era uma novidade para o Jair, para todos no Roblox, Mano, inclusive, ele Jair acabou ficou jogando apaixonado todas as por tardes Robin enquanto Hood seu que eu pai não ainda estava sabia, hein? trabalhando. E é claro, torcendo para que ele não volte cedo do trabalho, como aconteceu na última vez. Mas, aos poucos, sem perceber, Jair estava começando a desenvolver um vício fortíssimo pelo jogo. Esse vício aqui de percebeu Jair o problema é quando fortíssimo certo dia mesmo. Ele não conseguiu jogar Roblox. Porque nesse dia o seu pai tinha ficado em casa, ele não foi trabalhar. Mas, meu Deus, né? Que custa deixar o menino jogar um pouquinho, cara. Nesse Deixa dia, ele o jogar Jair um passou a pouquinho tarde pra inteira Jair. completamente ansioso, querendo jogar Strawberry Roach a Ah. qualquer custo. Ele acabou passando o dia Ficou todo no tédio, completamente entediado. ansioso por não poder jogar. Seu Então ele teve que ansioso. esperar até o dia seguinte Desculpa. pra jogar. E no dia seguinte ele finalmente conseguiu jogar Roblox. Olha que Desculpa. maravilha. Jair então, Empolguei. imediatamente entrou no Strawberry Roach. Ele estava simplesmente muito animado pra jogar. Tá Esse muito tempo ele animado sentiu mesmo. uma emoção imensa. Ele realmente gostava muito da mecânica de poder Aí, roubar os gostou mesmo da Brainrots, mecânica também poder que defender você os rouba os Brainrots. Brainrots. Parecia então que Jair se sentia mais vivo quando jogava Robin Brainrot. Mas ficar viciado nesse jogo mais tarde traria Quais são alguns os problemas? para Jair. E um dos problemas que começou Ah, a aparecer foi tirando quando Jair zero na começou a tirar prova. notas muito baixas Muito- na escola. tirando Como eu havia notas dito pra muito vocês, Jair era um baixas. estudante mediano. Mas agora ele havia se tornado um É. péssimo estudante. Antes tirando de apenas tirar, notas baixas, era- zerando Isso provas, é- bem, entre outras coisas. Isso antes acontecia ele porque era durante a estudante aula, mediano, só agora ele pensava se em uma tornou coisa, péssimo era hora de chegar estudante. em casa e jogar É, Robin isso- Brainrot. Isso que querendo ou fez ele não acabava prestar viciando atenção seu na
aula. Ele pensava em única coisa. Veio a hora de chegar em casa e jogar Roblox. Que isso, Jair? Por que isso aconteceu com ele? Por que seu desempenho na escola era tão baixo? E suas notas ficaram ruins de repente? A professora queria saber se eles estavam tendo algum problema em casa. E o pai de Jair dizia que não, e que estava tudo normal, e que não sabia o porquê das notas de Jair estarem tão baixas assim. E quando o pai de Jair chegou em casa, ele estava furioso com Jair. Tudo que ele tinha que fazer O era pai, estudar contra e a tirar raiva, notas pelo amor boas. de Deus. O pai de Jair furioso acaba perguntando para seu filho por que suas notas estão baixas. Jair, então, em vez de contar a verdade, resolveu mentir para o seu pai. Jair acabou doente? dizendo que estava doente. Isso, fazia tava algumas certo. semanas, e que não estava se sentindo bem. E então, o pai de Jair acabou se acalmando ao ouvir isso. Porque, pelo que parece, ele já estava pensando em bater no Jair por ter tirado notas baixas. Mas, Pra quando isso, ele porque- estava doente, ele não fez isso. E logo em Pra seguida, isso. o pai de Jair decidiu levar ele no médico. O para ver pai o que estava malvado, acontecendo, é viu? claro. E assim que eles chegaram até o consultório, Eu Jair vou não sabia o que chegar na dizer casa ao dele e vou médico, brigar já que muito ele com o havia pai de mentido Jair. dizendo que estava doente para o pai. Então, na hora, ele acabou inventando qualquer coisa. Ele falou que estava com muita dor de cabeça. Eita, Ele disse isso que era uma mesmo. dorzinha leve, mas que acabava incomodando ele. O médico, então, acabou examinando ele e disse que não havia nada de errado, que ele estava É completamente isso mesmo. saudável. Ele O não médico tinha disse nada que de isso ter parecia muito errado estranho, com ele. mas do mesmo jeito ele decidiu confiar no que Jair disse. Logo em seguida, então, o médico acabou aceitando uma semana inteira de repouso para Jair, já que essa suposta dor de cabeça pode ser devido ao cansaço ou porque ele não estava dormindo direito. Galera, esse Jair tá muito espertinho no meu gosto, meu irmão. Espertinho no meu gosto mesmo também. O seu sorriso estampado na cara, já que ele ia poder ter uma semana inteira para poder jogar Roblox. Ou melhor, Robin Brainwatch. Ah, Depois de saírem do consultório isso do mesmo. médico, eles chegaram em casa. E logo de cara, Jair perguntou ao seu pai se ele podia jogar Roblox. E pô, o e pai, falou, pela primeira vez na vida, por incrível que pareça, disse que sim. Uau, mas e disse apenas pela por primeira uma vez, hora. Mas é claro que sim. Jair Mas ia jogar apenas uma hora que o pai dele Jair ficou falou. jogando por uma hora, como foi o combinado. Mas assim que seu pai foi para o trabalho, Jair jogou a tarde Tá, inteira. o pai de Pra Jair, qual quer óbvio, dizer, Jair o passou Jair jogou jogando a tarde inteira. Robin Brainwatch. E até esse ponto do campeonato, é claro que Jair estava completamente viciado. é no viciado Robin Brainwatch. mesmo. Desde a hora que ele acordava até a hora que ele ia dormir, ele só pensava em uma Que? coisa. Roblox, Roblox, O Roblox. tanto de Roblox A na semana mente de dele. repouso se passou. E assim que Jair voltou para a escola normalmente, ele estava mais distraído. Tá mais do que nunca. distraído Ele com o quê? começou a brigar Eita! com seus colegas Olha, de brigando classe. com os colegas Ele dele. começou a discutir com seus próprios professores. Ele simplesmente acabou surtando Tá, no meio da sala sou de aula. surtão, Ele tá? simplesmente Quer culpou dizer, a todos. Jair, Gritou bem surtão. alto que por causa da escola ele não podia jogar É, Roblox. galera, deixa eu explicar. Demonstrando, é claro, Lá na escola não certa pode jogar dominância Roblox. pelo jogo. Os professores então decidiram ligar para o pai de Jair novamente, dizendo que ele brigou com os colegas e com os professores. O pai de Jair simplesmente não O que o pai dele vai acreditava no que falar estava ouvindo, depois porque dele pensou que ele iria brigar com melhorar os depois de professores uma e semana de colegas. repouso. Seu pai ficou simplesmente furioso ao ouvir O que vai tudo falar? aquilo. Naquele mesmo dia, Jair chegou em casa e começou a jogar Roblox. Ele pensou que seu pai não ia incomodá-lo por estar jogando. Se por acaso ele o incomodasse, era só ele dizer que estava com dor de cabeça ainda. Mas quando o pai de Jair chegou em casa, a história foi um pouco vai falar diferente. com Assim ele? que seu pai chegou em casa, Quando ficou brigou jogando com os Roblox, colegas em e seguida os foi até ele professores. e simplesmente começou a gritar. Mais propaganda, caramba. Esses trem que eu compro eletrônico, esses trem que é de alta durabilidade. Tá chamando de inútil e que não servia Ah, para falou escapar que da é situação, inútil, ele que não acabou servia pra tentando nada. mentir mais uma O vez. pai descontrolado, Ele vou. estava com dor de cabeça. Mas Calma, dessa youtuber. vez, Jair Esse não aqui. acreditou na história. Muitos não quiser não, pelo amor de Deus. Dizendo para não fazer isso. E acabou falando para ele parar de mentir. Jair chorou e disse que ele estava falando a verdade. Que? E nessa mesma hora, os irmãos vou de Jair matar acabam o pai de interrompendo Jair. o pai. E disse que talvez ele realmente esteja doente, não Aham. esteja mentindo. E é por isso que Ele não esteja esteja prestando mentindo muita mesmo, atenção na mentindo escola. mesmo. O pai de Jair então resolveu escutar os seus outros filhos e acabou se acalmando um pouco. O pai de Jair então levou o filho de Que? novo ao médico. Levou o médico de novo. O médico Pro então médico? perguntou ao Jair o que estava De novo? acontecendo com ele. Jair então disse que estava com uma dor imensa na cabeça, Tá. insuportável. Que O médico, isso? ao ouvir isso, ele decidiu examinar o Jair da cabeça aos pés novamente. E pela segunda vez, ele disse que não viu nada de estranho. Mas dessa vez o médico decidiu enviar isso aqui é medicamentos para ver se isso aqui é dessa vez medicamentos solucionavam pra onde está o problema. O médico disse deixar também essa que dor ele de podia continuar cabeça. indo na escola normalmente. E até então tudo bem, os dois voltaram para casa e quando chegaram lá, o pai do Jair resolveu Que? confiscar o celular de seu filho, deixando ele de castigo e sem Vai celular deixar de por um castigo? tempo. Jair então, claro, ficou irritado. Que? Ele tá irritado mesmo. Olha pra cara dele. simplesmente gritava dizendo que não, que só ia devolver Ele falou se ele não. tirasse notas Que pai- boas. Então, quer no dia dizer, seguinte, Jair isso aqui foi é até a educação. escola. E
por sinal, estava prestando bastante atenção na sala de aula, porque queria tirar boas notas. Aham. Mas às vezes, quando ele pensava no Robin Berrotti, Então, isso acabava pra não deixando ele, em paz. tadinho Conforme as dele. horas da aula iam passando, ele só Pra conseguia isso. se imaginar roubando o Berrotti. Ele consegue se imaginar roubando Brain Jair Hot. começou a perceber que toda vez que ele se imaginava jogando Roblox, algumas partes do seu corpo começavam a tremer. Ele começava Pra até mesmo a isso? suar e sentia que o seu desejo por Pra jogar isso? Robin Berrotti estava aumentando. Que? Jair Pra não aguentava isso? mais, ele estava quase surtando. E foi aí Tá que quase ele decidiu surtando tomar mesmo? a segunda pior decisão de Qual sua é? vida, que foi pegar o seu celular de volta aonde é? seu pai havia escondido. E Jair sabia que se seu pai descobrisse Tá. que ele pegou o celular, ele ia acabar sofrendo as consequências. Eu De uma vou forma meio fazer pesada. isso com Mas o Jair pai não se dele. importava, ele queria Pra jogar ele. Roblox a qualquer custo. Vou fazer isso com Então, Jair o pai acabou dele usando um mesmo. plano estratégico pra isso. Ele decidiu entrar no quarto do seu pai assim que ele fosse ao trabalho. Ele decidiu vasculhar o quarto do seu pai até encontrar o celular. Depois, é claro, Isso aqui são seu os pai saiu objetivos para o pra trabalho. Jair. Depois de encontrar o celular, ele ia ficar jogando a tarde inteira. E antes Tá. do seu pai chegar, ele ia colocar o celular exatamente no mesmo lugar. Assim, o pai dele não ia perceber que ele ficou jogando Roblox a tarde inteira. Isso é o plano Esse foi o plano quase perfeito de mesmo. Jair. E então chegou segunda-feira. Às 7 da manhã, o seu pai saiu para trabalhar. E Jair tinha que ir para a escola às 7h30 da manhã. E quando seu pai foi para o trabalho, Jair imediatamente foi até seu quarto e começou a procurar pelo seu celular. Pra Então procurar ele acabou o encontrando. celular? Foi bem fácil Ah, até. foi Ele fácil colocou o celular mesmo. no seu quarto e foi O para que a vai escola. fazer? E ao chegar na escola, ele começou a jogar Roblox imediatamente. Tá. Entrou no Robin Berrotti. Ele acabou ficando tanto tempo sem jogar Tá, Robin tá jogando Berrotti muito que bem. voltou 10 Robin vezes Berrotti. pior. Ele Quais tava tão são? desesperado para jogar que até perdeu a noção Eita, do perdeu a tempo. E nem noção do sequer estava olhando tempo. para o relógio. E as horas se passaram. Jair estava rindo e gargalhando, roubando o Berrotti da galera. Galera, Simplesmente tá não roubando o queria Berrotti da parar de galera jogar. mesmo. Detalhe, já era tarde. E por fim ele acabou percebendo isso, né? E então imediatamente ele foi para o quarto de seu Foi pai pro para quarto colocar o do celular pai para dele? desligar. É aí que ele acaba escutando alguns passos atrás dele. Jair se virou para trás e deu de cara com o seu pai. E é claro, com o celular cara na do mão, pai ele dele? ficou inacreditado e não podia crer que seu filho estava fazendo isso com ele, mentindo na cara dura. Ele não podia acreditar que Jair não ouviu seus conselhos. Mas- E foi aí que o pai de Jair tirou a cinta e decidiu bater Jair de uma maneira muito forte com ela. A raiva acabou tomando conta do pai de Jair. Ele acabou ficando cego e dominado pela fúria. E enquanto o pai de Jair batia nele, Jair só sabia gritar: pai, me desculpa. O pai dele ficou cego de raiva. O pai dele ficou cego de raiva. Vou matar o pai de Jair. essa raiva ainda. Porque no fim Tá. ele sabia que seu filho estava mentindo sobre essa tal Aham. doença. E nesses exato momento, Eita. os irmãos de Jair ouviram os Véi, gritos e ouviram os vou barulhos querer de matar o pai de batidas. Jair pra Foram salvar a vida imediatamente para o de quarto. Jair. E ao entrarem, viram Que a cena isso? terrível que estava. O Jair véi, deitado no tô chão, querendo completamente matar cheio o pai de machucado, Jair pra com salvar a os vida braços nas dele. pernas. Jair. O pai das crianças completamente em fúria, batendo Tá. em Jair sem parar. Os irmãos imediatamente foram acalmar o seu pai, mas parecia que ele não estava Uau. raciocinando direito e simplesmente resolveu partir pra cima dos Eu vou- outros filhos também. partiu com a pros cinta na filhos mão. dele Então, também. eles tiveram que confrontar matar o pai de Jair de verdade. Claro, porque eles viram que ele não estava em Tá. sã consciência. Tá Os sem- irmãos, sem tiveram que sã pegar ele pelos consciência. braços, pelas pernas, para que ele não se mexa. Isso. Então, finalmente, Vai, o irmãos pai de saiu Jair, dali. segura Quando ele. O pai de Jair voltou a ter consciência. Ele percebeu o que havia feito. Eita, O que estado que Jair isso? ficou estava terrível. Terrível? Completamente machucado. Ó, pra Logo em seguida, o pai cima. de Jair começou a chorar Ih, muito. tá chorando Começou a se sentir por até causa mesmo tudo culpado. falei. Desculpa, YouTube, não me desmonetiza Então, não. imediatamente decidiu levar ele ao pronto-socorro. Quando Aham, chegaram lá, vai, os médicos pai de Jair. disseram ao pai de Vai Jair ver e pro aos irmãos pronto-socorro. que Jair estava em um estado muito grave e Tá. que não sabia se ele iria se recuperar logo. A família, ao escutar isso, começou a chorar. E então o tempo se passou Eita. e Jair simplesmente Começou não a chorar mais. a família Esse é um dele. caso que ficou bem famoso lá na gringa. E algumas pessoas dizem que até hoje Jair ainda não despertou de coma. Mas se isso daí for verdade, eu, Smurf, realmente Foi espero verdade que ele mesmo? desperte e se recupere o mais rápido possível. Porque ninguém merece Que ficar isso? nesse estado crítico por tanto tempo. Apenas por jogar Roblox, é claro. E como esse é um caso que Uhum. ficou bem famoso, o que podemos tirar de conclusão é: nós temos hora pra tudo. Sim. Nós temos horas pra estudar, pra jogar Roblox, pra almoçar, pra ver um filme, pra trabalhar e entre outras coisas. A gente simplesmente precisa saber a ter autocontrole. E como podemos ver, não foi o que Jair teve. Ele ficou simplesmente obcecado por Roblox e Robin Berrotti. O que, querendo ou não, nada é saudável. Aliás, nada em excesso é saudável. Mas, por outro lado, a culpa também é do pai, por não conseguir controlar sua própria raiva, que acabou dominando ele por completo. E enquanto Jair tinha que ter autocontrole, o pai de Jair tinha que ter controle emocional também. Aham. Mas, por outro lado, Jair era uma criança. Já o pai, não. Aham. Mas o que vocês acharam dessa história? Eu percebi que vocês estão eu achei bastante comovente no mesmo. canal. Mas galera, a história de Jair, desse jogador mesmo, foi mais comovente do canal do Smurfzinho.
Então se vocês quiserem mais vídeos Eu assim, quero, por mas- favor, deixa o like. Comente café embaixo pra eu te dar coraçãozinho. Comente, é claro, Vou comentar também café. as Eu não mais achei comoventes que onde já eu contei comento, pra não. vocês. Gente, obrigado pelos 2 milhões. Obrigado. Sim, de novo, muito obrigado, eu tô emocionado. Enfim, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo do Roblox. Vou ficando por aqui, um beijo, abraço a todos, valeu, falou e tchau. Galera, essa foi uma das mais comoventes da história desse canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, deixa seu like. E com licença, eu vou acalmar o pai de Jair. Falou!